Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Bem-vinda e bem-vindo a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título A Realidade Bíblica do Cuidado com o Corpo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O texto base da lição se encontra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 12 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma meretriz? De modo nenhum. Vocês não sabem que aquele que se une a uma meretriz é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta lição de número 6, conheceremos no primeiro ponto o modo da criação do homem e da mulher. No segundo ponto da lição, compreenderemos o valor do corpo humano para Deus. E finalizando o nosso estudo, veremos como é viver uma vida saudável no corpo. Esta é a introdução da lição, nestes 3 pontos. Ponto número 1 da lição: a criação do homem e da mulher. A Bíblia Sagrada apresenta 2 relatos para a criação do homem, sendo que a primeira descrição aponta o homem com origem em Deus, possuindo os atributos morais do Senhor: amor, justiça, bondade, etc. Isto é, a sua imagem e semelhança, sendo-lhe outorgado o domínio sobre os demais, ou as demais coisas criadas. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 ao 27, diz assim, esta primeira descrição da criação do homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Na segunda descrição da criação do homem, há então uma alusão direta à origem material do homem, isto é, o homem foi criado do pó da terra. E também nesta descrição existe a sua origem imaterial, quando Deus soprou o fôlego de vida no nariz do homem, se tornando então ele alma vivente, consolidando então a sua parte espiritual. No livro de Gênesis, no capítulo de número 2, versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Este é o segundo relato. Então, neste contexto, o homem foi criado com 2 naturezas, quais sejam
uma material, representada pelo seu corpo, e uma outra imaterial e imortal, representada pela sua alma e espírito. Esta tricotomia, corpo, alma e espírito, representa então a composição material e imaterial do homem. E quando estamos falando do homem, estamos falando aqui do ser humano. Como a mulher foi criada? Neste sentido, Deus criou a mulher de forma mais espetacular do que o homem, instituindo então a primeira cirurgia, sendo o próprio Deus o médico dos médicos, que se utiliza de uma anestesia, realiza o corte na carne de Adão, retira uma das suas costelas, cria a mulher e sara o local da carne de Adão cortada. A criação da mulher, que foi chamada Eva, foi para complementar o homem e vice-versa, com o objetivo de evitar a solidão, promover o bem-estar social e emocional do casal e também perpetuar a multiplicação da espécie humana. No livro de Gênesis, capítulo 2, agora do versículo 15 ao 23, temos aí a narrativa da criação da mulher, que diz assim a palavra do Senhor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora vem a formação da mulher. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhe chamara. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher, ele a trouxe e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chama-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Deus valoriza a mulher e para isso fez questão de registrar em sua palavra um louvor especial à mulher virtuosa, homenageando-a e exaltando a qualidade de ser mulher. A mulher virtuosa possui virtudes morais, virtudes espirituais, age com ética e, sobretudo, ela depende de Deus, sendo esta a beleza da mulher que agrada a Deus e, por isso, ela é honrada. Se fizermos a leitura do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículos 10 a 31, nós vamos então encontrar todas essas virtudes morais e espirituais de uma mulher virtuosa. Vamos agora para o item número 2 da lição: o valor do corpo humano para Deus. Deus nos criou para termos uma plena comunhão com Ele, onde o ser criado deve adorar, glorificar e honrar o Senhor, sabendo que o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. E por isso, mesmo o nosso corpo santo não pode ser profanado por qualquer prática que desvirtua o nosso corpo de ser santo. Infelizmente,
Adão e Eva, por terem desobedecido a ordenança do Senhor, para que não conhecesse o bem e o mal, contaminaram o corpo, a alma e o espírito humano, transferindo por herança este pecado e suas consequências sentenciais para toda a humanidade. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios está no Novo Testamento, capítulo 6, versículos 18 ao 20, diz assim a palavra do Senhor: fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Jesus, ele nos salvou da condenação eterna. Jesus, por meio de seu sacrifício na cruz do Calvário, pelo derramamento de seu precioso sangue, pela sua morte e ressurreição, resgatou o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para Deus. Fomos comprados por um alto preço, como já lemos aí na primeira carta aos Coríntios, no versículo 20. E, nesse sentido, profanar o nosso corpo físico, que é sagrado, com práticas que desvirtuam o caráter de ser santo, fatalmente isto nos separa de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, agora no capítulo 3, versículos 16 e 17, diz: não sabeis vós que sois santuários de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Jesus, ele nos criou para glorificar a Deus. O Senhor criou o ser humano para ter uma comunhão plena com ele. E a partir de um conhecimento mútuo, a criatura, isto é, o ser humano, glorifica o Criador, Deus. Cuidar do corpo e mantê-lo incólume aos desejos pecaminosos é em si um ato de glorificar a Deus, pois somos templo e habitação do Espírito Santo. E o Senhor, em sua volta para resgatar os justos para o céu, ele quer integralmente o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito íntegros e irrepreensíveis. A vontade do Senhor é que, ao fazermos qualquer coisa, seja no pensar, no falar ou agir, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A vontade do Senhor é que, como já mencionamos, é que ao fazermos qualquer coisa, seja no pensar, no falar ou agir, tudo deve ser feito para a glória de Deus. No item número 3 da lição, vamos falar sobre uma vida saudável no corpo. O corpo, ele é o canal de comunicação com o mundo através dos 5 sentidos humanos: a visão, a audição, o olfato, o tato,
e o paladar, que ao receber estímulos externos, envia informações ao centro nervoso do ser humano, representado pelo cérebro, para processá-los e então enviar ao corpo. O comando de desencadeamento das ações a serem realizadas é feito então pela alma, a partir de um estímulo que entrou pelo corpo, nas janelas que são os 5 sentidos. Então, o cristão deve sempre comparar, isto é, filtrar os estímulos e suas respectivas ações com o referencial dos valores absolutos de Deus exarados em sua palavra. Logo, o cuidado com o corpo é imperativo, para não deixar o pecado nos afastar da plena comunhão com Deus. E por isso, nós devemos orar e vigiar as janelas do corpo que dão ou não livre acesso ao desejo pecaminoso do corpo para a alma e, por conseguinte, para a consumação do pecado através do corpo. Preste atenção nisto. Então, o que nós podemos recomendar são boas práticas na vida no corpo, ou da vida no corpo. A Bíblia Sagrada, ela elenca uma série de boas práticas com o corpo humano, que atendem plenamente o bem-estar físico, biológico, social e espiritual. A vida sexual no corpo. A bênção do Senhor estava sobre Adão e Eva, o primeiro casal humano criado na terra. E Deus, o Criador, ele deu a seguinte ordem primeiro para Adão, depois para Eva, através do seu marido, dizendo: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Deus criou o sexo para ser desejável, prazeroso, puro e santo no casamento. Foi no âmbito do casamento que o Senhor Yahvé, o nosso Deus, circunscreveu a saudável prática da relação sexual. E é nesta circunscrição que esta relação sexual deve expressar o amor de Deus entre o homem e a mulher, para os dois se tornarem, então, uma só pessoa. Em Mateus, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Mateus, no capítulo 19, versículos 3 ao 6, diz assim a palavra do Senhor, 19, 3 ao 6. Vieram a ele alguns homens e o experimentavam, perguntando, vieram a quem? A Jesus. É lícito o marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, uma só pessoa. No livro de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, ou seja, uma só pessoa. Então a vontade de Deus é que o marido seja feliz com sua esposa,
e que a esposa seja feliz com seu marido em sua vida matrimonial, vivendo em mútua alegria, prazer, fidelidade e honra. Esta é a vontade de Deus para o homem, marido, e sua mulher, esposa. No livro de Provérbios, no capítulo de número 5, versículos 18 ao 19, diz assim a palavra do Senhor: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Coça de amores e gazela graciosa, sacia-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Então esta é a vida sexual no corpo, segundo a vontade de Deus. Temos também uma vida física no corpo. O corpo humano ele é perfeito em seu equilíbrio funcional e ele deve ser cuidado a partir de práticas alimentares saudáveis, bem delineadas pela ciência, que confirma o que Deus fez para o bem-estar do corpo e da mente do ser humano. É ordenança do Senhor o cuidado com o corpo físico, porém, sem negligenciar com o cuidado espiritual, pois os dois caminham juntos para a consolidação de uma vida saudável. O pleno equilíbrio da saúde física e mental deve ser buscada de acordo com a suscetibilidade de cada pessoa. E é por isso que não podemos aqui dar um receituário de bons alimentos, de exercícios físicos e outras práticas que apontam para as direções de bem-estar. Porque, na realidade, isto varia de pessoa para pessoa e deve ser acompanhada por profissional habilitado. Ter uma boa saúde física, biológica, psicológica e, sobretudo, espiritual é a receita que Deus concede para qualquer ser humano viver e viver plenamente em abundância. Amar a Deus de todo o coração, espírito, de toda a tua alma, de todo o entendimento, mente e de toda a tua força, corpo, saúde física, é o principal mandamento de Deus. O evangelista Marcos, no capítulo de número 12, versículo 20, ele escreveu, Marcos, capítulo de número 12, versículo 20. Marcos 12, 20. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. Aliás, Mateus 12, 20, desculpe. Mateus, não é em Marcos 12, 20. Em Mateus 12, capítulo 12, versículo de número 20. Marcos 12, 30, desculpa, novamente. Marcos 12, 30 e não 12, 20. É Marcos 12, 30. Fiz uma leitura errada do versículo. Diz assim Marcos 12, 30. Agora sim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Na carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2.
Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, vontade do Senhor. Concluindo então a nossa aula de hoje. Nesta lição, aprendemos o modo como Deus criou o ser humano, homem e mulher, para ser santo e glorificar a Deus, sendo a sua composição de cunho material, corpo físico, e imaterial, alma e espírito. Vimos que o Senhor considera de grande estima e valor o corpo do ser humano, pois em síntese o nosso corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Somos imagem, semelhança de Deus, e jamais nosso corpo deve ser profanado com práticas pecaminosas. Jesus nos salvou integralmente, corpo, alma e espírito, para que pudéssemos restabelecer então nossa comunhão com Ele e glorificá-lo para sempre. Por fim, compreendemos que os 5 sentidos do corpo são as janelas de entrada do mundo externo para a nossa alma. E, portanto, tudo que chega à nossa alma devemos julgar, para não cometermos pecados contra Deus e contra o nosso próximo. Dentre as boas práticas da vida no corpo, identificamos que o sexo está exclusivamente circunscrito ao casamento, marido e esposa, homem, marido e mulher, esposa, e que cuidar do corpo nos aspectos físicos e mental é uma ordenança do Senhor. Shalom Adonai. Na próxima lição, nós vamos estudar a lição 7, a realidade bíblica do casamento. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Isto, se Deus permitir.